Bom dia, caríssimos irmãos, heróis da resistência com esse frio, né? Nessa manhã aí, estão tirando um tempo para vir ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do seu Evangelho. E isso nos deixa muito felizes, mas acredito que especialmente o plano espiritual está se sentindo muito honrado também de poder contar com a presença de todos vocês aqui, porque unidos, porque juntos, nós formamos um feixe. Nós juntamos as nossas forças e com certeza nós estamos ampliando essa energia que aqui paira sobre essa casa de Jesus. Da mesma forma, queremos dar o nosso bom dia aos nossos irmãos internautas do Facebook, do YouTube, onde é transmitida a palestra, sempre nas quartas-feiras e no domingo pela manhã. Depois de nós ouvirmos essa mensagem maravilhosa do quadro, da pintura, de nós fazermos uma leitura, mas uma leitura interior, aquela leitura do nosso coração, do nosso espírito, mas principalmente do nosso entendimento, de nós nos mantermos em paz, serenos, apesar de toda a turbulência da nossa vida, quer seja de ordem física, de ordem material, mas principalmente de ordem espiritual, pois sabemos que nós nunca estamos sozinhos, que Deus, que a espiritualidade nunca nos abandona e que cada um de nós possui o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, que vela por nós, aquele espírito encarregado de quando nós nascemos, de nos acompanhar nessa caminhada terrena, a fim de que possamos ter da melhor forma possível uma boa diretriz, um ensinamento para nós seguirmos, mas sabemos também que muito depende de nós, da nossa boa vontade, o nosso livre-arbítrio, qual caminho nós vamos seguir. Então, nessa manhã, nós queremos convidar a todos nós para que nesse momento nós volvamos o nosso pensamento a essa força cósmica universal que é Deus, Criador de todas as coisas, Criador do universo, de Jesus, o administrador desse nosso planeta, que diuturnamente também está conosco, através das suas lições, através do seu Evangelho, para que nós, nesse momento, possamos entrar em conexão com essa força divina, com essa equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o mentor espiritual dessa Casa de Jesus, para que possamos nos fortalecer na nossa fé, no nosso amor, no nosso entendimento sobre as lições de Jesus e sobre a nossa caminhada nesse plano terreno. Que nós possamos, nessa espiritualidade maior, encontrarmos tudo aquilo de que nós necessitamos, a força, a paz do passarinho, como a mensagem nos falou nessa manhã, o entendimento e a busca do nosso eu, da nossa perfeição, da nossa evolução espiritual. Rogamos aos céus para que os nossos trabalhos dessa manhã sejam amparados,
sejam direcionados por essa equipe espiritual e que nós possamos abstrair de tudo aquilo que será trazido nessa manhã do Evangelho de Jesus, dessa lição que nós ouviremos nessa manhã, o benefício para que nós possamos encontrar aqui o fortalecimento para continuarmos a busca da nossa melhoria e do nosso progresso espiritual. Que assim seja, e damos graças a Deus por mais um dia de encontro fraterno doutrinário. Nós passamos de imediato a palavra para o nosso irmão Wagner, colaborador da nossa casa, o nosso instrutor do ESD da segunda-feira, e o qual nós reforçamos aqui o convite para que todos venham aberto ao público, aqueles que queiram ter um conhecimento melhor sobre o Espiritismo, todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Está sendo um estudo muito proveitoso, descontraído, e nós fazemos esse convite e temos certeza que todos serão muito bem acolhidos e se sentirão muito bem através da instrução do nosso irmão Wagner e do nosso irmão Diego, que de uma forma bem descontraída, até por vezes piadista, como é a sua característica, né? Faz com que esse estudo se torne leve e muito prazeroso. Então, deixamos aqui o convite para todos os irmãos. Tenhamos toda uma boa exposição para você também. Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Acredito que todos nós, ou a grande maioria de nós, tem uma pessoa em quem se inspira. Aquela pessoa que serve de exemplo para nós e que nós buscamos naqueles momentos de dificuldade, onde não sabemos muito bem o que fazer, não sabemos como resolver alguma situação, e como admiramos aquela pessoa pela sua sabedoria, experiência, bondade. É natural que a gente, nesses momentos de dificuldade, queiramos saber o que ela faria se estivesse em nosso lugar. Às vezes é um familiar, um professor, um amigo, um colega de trabalho. Mas às vezes essa pessoa já não está mais entre nós, já desencarnou, está no mundo espiritual. E na impossibilidade desse contato direto com a pessoa, nós pensamos puxa, como ela resolveria essa situação? Porque nós conhecemos a vida dela, compartilhamos dos momentos, vimos o que ela fez enquanto estava encarnada. Então, muitas vezes, lembramos disso e pensamos como ele agiria se estivesse no meu lugar. E por que eu estou falando tudo isso agora, já que nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o melhor exemplo, qual é o espírito que habitou esse planeta que pode servir de nosso melhor modelo para que imitemos, nosso guia para que possamos seguir nesses momentos onde não sabemos o que fazer. E a resposta foi muito, como a gente diz, na lata, não teve enrolação. A resposta foi Jesus. Porque depois os Espíritos explicam que Jesus é um modelo de perfeição que nós podemos almejar neste mundo. Então, por esse raciocínio que fizemos no início, quando estivermos em dúvida do que fazer, em qualquer situação de nossa vida, seria bom que fizéssemos essa reflexão. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Porque se ele é o melhor exemplo, se ele é o suprassumo de sabedoria, de bondade, de virtude, obviamente ele tomaria a decisão correta.
Então, cabe-nos buscar essa reflexão. Mas como faremos isso? Bom, temos o caminho da oração e o pedido de inspiração ao Cristo, que sempre é muito válido. Mas também um bom caminho, um caminho muito seguro, é que a gente conheça o Evangelho do Cristo. Que a gente saiba o que Jesus fez enquanto esteve aqui entre nós. Porque ele passou por uma série de situações que, embora diferentes daquelas que a gente passa, guardam uma semelhança muito grande. Enfrentou desafios muito maiores do que aqueles que a gente enfrenta. E, mais do que isso, fez algo que foi extraordinário para a nossa humanidade. Quando ele estava em qualquer situação, ele nunca deixava passar a oportunidade de trazer um aprendizado. Isso quer dizer que não só nas suas parábolas, nos seus ensinos, mas nos fatos do cotidiano, Jesus estava sempre ensinando. Mas não ensinando somente aquelas pessoas que estavam próximas dele. Ele sabia que o seu ensino seria trazido pela eternidade, seria difundido pela eternidade. E que com isso, nós que hoje habitamos esse planeta 2000 anos depois, podemos aprender com a sua vida, com a sua obra, com os seus ensinos, e tirar da letra o espírito, o sentido, a simbologia dos seus ensinamentos. É isso que a gente vai tentar fazer na manhã de hoje, em relação a essa passagem, que para alguns pode ser só uma questão de pagamento de imposto, né? Como eu falava com o Clóvis antes, mas que transcende aquele ensinamento direto, específico para aquele povo. Ele traz um ensinamento contido, guardado nas poucas palavras do Cristo, que pode afetar em muito a nossa vida e as decisões que nós tomaremos a partir de agora. Então eu convido a todos, para que a gente possa apreciar essa passagem do Evangelho, e eu vou ler, pela primeira vez aqui, é uma passagem curta, nós vamos ler e depois a gente volta aos detalhes dessa passagem. Vamos entender o que estava acontecendo, qual o contexto, e aí tentar tirar o ensinamento que Jesus nos traz. Então, lá no Evangelho diz que os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, enganá-lo, com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa passagem é a típica passagem que, se a gente estiver lendo com pressa, a gente só pula. Mas, não, aqui ele só estava falando alguma coisa ali para o pessoal que queria saber se podia deixar de pagar imposto, né? Imagina se a Receita Federal lê isso aí. Puxa vida, hein? Ia dar problema para Jesus. Não aqui, né? Aqui a gente tem liberdade de expressão, podemos falar, né? Mas, na época, a gente tem que compreender esse contexto. Jesus estava num país, numa nação que era dominada por outro povo, pelos romanos. E os romanos exigiam um pagamento de impostos altos, né? Taxas, tributos, que o povo sofria muito para pagar. E se já não é gostoso pagar imposto para o nosso país, imagina eles que pagavam para o outro povo, que os dominava, que os subjugava. Então era uma questão muito importante para os judeus. E aí tem uma outra questão, que era a expectativa que eles tinham
do Messias que viria para salvá-los, né, que viria trazer a redenção para o povo de Israel. Eles imaginavam que esse Messias ia libertar-lhes do jugo dos outros povos. O da vez era o romano, mas eles já sofriam por dominações por séculos. Então eles imaginavam que quando chegasse esse Messias, esse tipo de opressão, esse tipo de abuso dos outros povos ia cessar. Mas aí nós vemos que tem uma pegadinha nessa pergunta dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que sabiam da religião, sabiam todos os conceitos, mas que muitas vezes tinham eles na ponta da língua, mas muito longe do coração, do sentimento. Se apegavam às questões exteriores, aos costumes, mas pouco importava para eles o sentimento, a moralidade. Então, esses fariseus veem em Jesus uma figura ameaçadora. Jesus é um revolucionário, mandando ou recomendando que as pessoas amassem o próximo, independente de quem fosse esse próximo. Amar até mesmo o inimigo, perdoar as ofensas. O ensinamento de Jesus era revolucionário para eles. Então os fariseus queriam, na verdade, não aprender com Jesus. Queriam um modo de se livrar dele. E aí é que a gente vê os detalhes dessa passagem. Nós vamos ver que os fariseus se retiraram dali de onde estavam e se entenderam entre eles para enredá-lo com as suas próprias palavras. Eles armaram uma arapuca, como a gente fala, uma armadilha, para que Jesus, com as suas próprias palavras, criasse um embaraço para ele mesmo. Porque vejamos, se ele fala que não, tem que pagar o imposto mesmo, os judeus iriam ficar chateados com ele. Se ele fala para não pagar o imposto, quem que estava junto com eles? Os herodianos, que eram os soldados, os responsáveis pela aplicação da lei ali. Então, Jesus poderia ter problemas se metesse numa questão legal, uma questão de autonomia ali do povo romano ou do povo, dos governantes locais. Então, ali havia uma situação muito delicada. A gente chama de sinuca de bico, né? Se fizer de uma forma, tem uma reação. Se fizer de outra, tem outra reação. E ambas negativas. Como que Jesus iria sair disso, né? E aí, quando eles vão, a imagem não é por acaso ali, o lobo em pele de cordeiro, né? Eles vêm e falam, mestre. Já começa bajulando, né? Sabemos que és veraz. E aí eles vão lá erguendo a bola de Jesus antes de pedir opinião. Obviamente, isso é curioso, como às vezes a gente julga o outro pela nossa própria imperfeição. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que se corrompe facilmente, eu posso achar que qualquer um vai se corromper. Se eu sou uma pessoa que gosto de ser bajulado, eu vou achar que o outro também vai gostar. Então eles, de forma até meio que infantil, vêm e bajulam Jesus. Não era nada disso que eles achavam. Mas eles vão lá e chamam de mestre, né? Elogiam ele antes de lançar a pergunta, que era um tanto quanto capciosa, né? A pergunta é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E aqui está aquela pegadinha que a gente comentou no início. Ora, se ele fala que eles têm que pagar, o povo que estava sendo oprimido por aquela cobrança excessiva, talvez, né, eu digo talvez porque a gente vai ver como foi a solução disso, talvez ficasse decepcionado e parasse de seguir o mestre. Ao passo que se Jesus como que eu poderia falar? Se insurgisse contra a cobrança de tributos, poderia ter problemas e antecipar o seu julgamento, que iria acontecer logo depois, né? A gente sabe que quando isso aconteceu, não estava muito longe da época em que Jesus foi condenado. Mas isso teria sido antecipado, provavelmente nesse mesmo dia, ele teria sido preso, a depender da resposta. Só que Jesus vai e fala para eles,
né? Ou melhor, ele lhes conhecia a malícia e respondeu: hipócritas, por que me tentais? E aí que eu falo que era um pouco infantil da parte dos fariseus e dos seus discípulos querer bajular o Cristo, como se Jesus, na sua superioridade moral, não conhecesse intimamente o desejo de que cada um daqueles que lhe questionava nutria em seu íntimo. Obviamente, Jesus já percebeu de cara que era uma armadilha e chamou-os pelo nome, hipócritas. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e pensa outra, que dissimula, e ele viu que eles estavam sendo dissimulados. E aí a solução que Jesus tem, né, para aquela situação embaraçosa é dizer: apresentar-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo, que seria algo parecido com essa moeda que está aqui ao fundo, né? E pergunta, eles lhe apresentaram um denário, que era essa moeda, e Jesus pergunta: de quem são essa imagem e essa inscrição? E eles respondem: de César, o imperador romano. E Jesus então dá a lição que é tão curtinha, mas tão carregada de significado. Ele diz assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí as reações foram diferentes. A princípio os fariseus se admiraram, foram embora, e eu fico pensando o que aconteceu com os discípulos do Cristo. Aqueles que estavam lá, seguindo Jesus, e que talvez não ficaram confortáveis com essa resposta, porque talvez imaginassem que a resposta ideal seria que Jesus se levantasse contra aquela injustiça. Só que aqueles que acompanhavam o Mestre há mais tempo e que seguiram ele até o final da sua jornada terrena, compreenderam uma das primeiras lições do Cristo, que é a de que o reino dele não era deste mundo. Jesus não veio aqui para interferir em questões de divisas de nações, de reinados, de poder efêmero da terra. Não. A missão do Cristo era toda voltada para o aspecto espiritual do ser humano. Então, obviamente, ele não poderia se meter, por assim dizer, em assuntos que só dizem respeito aqui, ao terra a terra, à matéria. Ele, em outras palavras, não seria competente, não no sentido de ter uma qualidade, mas de não ser assunto dele resolver isso. Para nós que vivemos aqui em Porto União e União da Vitória, talvez um exemplo seja: a gente tem um buraco aqui na rua, na frente do Centro Espírita em Porto União, e vai reclamar com o prefeito de União da Vitória. Ele até pode, né, ficar sentido conosco que estamos passando no buraco, mas ele não pode vir aqui e resolver o problema para a gente. Não é assunto dele. E aqui, gente, isso tem que ficar bem claro. Jesus veio trazer uma mensagem toda espiritual. Só que, ao mesmo tempo, ele dá uma lição para que nós, que estamos encarnados, somos espíritos, mas estamos encarnados, não esqueçamos dos nossos deveres na matéria. Nós temos deveres enquanto encarnados. Vamos puxar desde o início, numa viagem meio rápida, mas longa. Nós fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas com uma jornada extensa pela frente, até que atinjamos a perfeição relativa, aquela que nos é possível almejar aqui na Terra, que nós exemplificamos na figura de Jesus. Nós vivemos como espíritos e, por hora, vamos encarnando para um aprendizado que vai se repetindo enquanto a gente precisar. Enquanto a gente precisar aprender com a matéria, a gente vai encarnando e reencarnando e reencarnando, e uma porção de 3 pontinhos pela frente. Então, a lição aqui
do Cristo é que, enquanto estamos encarnados, nós temos alguns deveres. A César o que é de César, digamos, ao mundo o que é do mundo. Aquilo que, quando estamos desencarnados, não precisamos. Ter um emprego, alimentar o corpo, essas coisas, enquanto espírito, não precisamos. Mas quando estamos aqui, precisamos. Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da nossa família, do nosso trabalho. Temos uma série de atribuições enquanto estamos encarnados. E devemos cumpri-las. E a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é justamente sobre esse equilíbrio. O que estamos fazendo em relação aos deveres da matéria e o que estamos fazendo em relação aos deveres do espírito. Porque aqui César representa a matéria. É a nossa vida encarnada. Enquanto estamos encarnados, temos deveres com o Estado, com a matéria. E, independente disso, encarnados ou desencarnados, sempre temos a nossa relação com Deus, que é a nossa relação espiritual. A reflexão que eu deixo aqui para a gente é a seguinte: dar a César o que é de César, não menos. Jesus não legitimou que a gente, por querer almejar a perfeição espiritual, a gente se desleixasse da matéria. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde. Se somos pais, temos que educar os nossos filhos. Se somos pais com ascendentes idosos, temos o dever de ampará-los. Se somos empregados, temos o dever de dar o melhor, vestir a camisa da nossa empresa. Se somos empregador, temos o dever de conduzir as nossas atividades da melhor forma possível, pois sabemos que há muitos que dependem desse emprego para sobreviver. Então, assim, enquanto estamos encarnados, temos esses deveres. Não podemos ignorá-los. Eu me recordo de uma passagem bem curiosa, eu já contei aqui, peço perdão pela repetição, os que já ouviram. É uma passagem que está numa das obras de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, onde ele contava a história verídica de uma menina, adolescente, que conheceu o Espiritismo muito cedo e se encantou pelas belezas da vida espiritual, do trabalho na espiritualidade. E a vontade dela era desencarnar o mais rápido possível para que ela pudesse voltar para o mundo dos espíritos e fazer tudo aquilo. Então ela não se encantava com nada nesse mundo. Muitas vezes a sua mãe pedia ajuda para as tarefas domésticas, limpar a casa, lavar a louça, e ela falava, não, isso aí é coisa de espírito materializado. Eu sou uma alma espiritualizada. Eu sempre brinco que eu tentei fazer isso lá em casa, não funcionou. Não compraram a ideia. Mas, enfim, ela estava tão desligada da matéria, ela estava tão com a mente focada no mundo espiritual que não demorou e ela desencarnou mesmo. Porque ela imaginava que era aquela vida que ela queria. Então ela se desleixou do corpo, não cuidou da saúde, e veio uma moléstia que talvez tivesse cura, mas ela não ofereceu resistência nenhuma, e ela desencarnou. E quando ela desencarnou, ela encontra uma realidade totalmente diferente do que ela pensava. Porque a realidade que nós encontramos no mundo espiritual, ela é correspondente ao que fizemos aqui no mundo material. E ela não tinha feito nada. Ela desperdiçou uma existência. E aí, para a sua decepção, o primeiro trabalho que ela vai ter praticamente é planejar uma nova encarnação. É retornar à matéria, porque aqui nós temos deveres. Nós temos um aprendizado a realizar. E se nós não realizamos, temos que voltar. É mais ou menos, vocês sabem como funciona o intercâmbio, né? Quando a pessoa vai para outro país para aprender uma língua diferente. Então, imagina, a pessoa vai lá para Miami, Flórida, para aprender o inglês. Fica lá 3 meses e não fala inglês com ninguém. Fica falando português, portunhol, arranhando lá o idioma e não aprende. Não aprende nada. Vai para a balada, visita a Disney, se diverte um monte. Mas volta para casa e não aprendeu aquilo que precisava. Essa deve ser a sensação de quem vem, encarna,
tem um monte de coisa para fazer e não faz. Quando volta ao mundo espiritual, vê que foi uma existência, não digo perdida, porque tudo é experiência, mas a gente poderia ter feito muito mais. Então, nós precisamos, quando estamos aqui, dar a César, dar ao mundo aquilo que ele exige. Mas também não precisamos dar demais. Né? E esse talvez seja onde o calo aperta. Porque quando mergulhamos na matéria, quando saímos lá do mundo espiritual, onde estamos equilibrados, tudo são planos, planejamentos, ideias do que fazer quando chegarmos na Terra, quando encarnarmos, aí chegamos aqui e nos desviamos, nos distraímos, por assim dizer, com tudo que o mundo material oferece. E aí, vejam essa questão do equilíbrio. Eu preciso cumprir os meus deveres, eu preciso trabalhar, por exemplo, para sobreviver. Mas se a minha vida é só trabalho, se eu só trabalho, em que momento eu estou me aprimorando? Qual é o momento que eu estou tirando para elevar o espírito? Olha, sem querer julgar ninguém, mas eu já posso dizer que aqueles que estão aqui saíram com um frio de 5 graus de casa para vir nessa sala fria, já estão num caminho. Espero que eu me inclua nessa também, né? Mas eu era obrigado, vocês vieram porque quiseram. Então, obviamente, se a gente não tira esse tempo para buscar a elevação do espírito, nós estamos também desperdiçando uma existência. Vejam que os problemas estão no extremo. Quando a gente releva a vida material e quer viver uma vida totalmente espiritualizada, ou quando a gente esquece da nossa espiritualização e vive uma vida inteira plenamente material. A gente não se preocupa com a nossa vida futura, com a elevação moral que nós devemos realizar. E antes de começar, eu estava lendo ali um trechinho do Evangelho, uma outra passagem, onde um espírito fala, lá no capítulo 16, se eu não me engano, ele começa a mensagem falando algo mais ou menos assim, que quando ele pensa no que a gente faz aqui, o quanto que a gente dá muito valor à matéria e nenhum valor ao espírito, ele se impressiona dolorosamente. E aí depois, passa um tempo, ele arremata assim, pelo corpo que morre, nós relegamos o espírito que viverá para sempre. E isso é muito forte, meus amigos. Porque, embora a gente tenha que cuidar do corpo, cuidar do trabalho, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, tudo isso é importante e é necessário que a gente o faça. Mas a gente precisa buscar uma elevação, um algo mais, nem que seja nessas atividades. Porque quando a gente está cuidando da família, por exemplo, quando a gente está dedicando um tempo, é um tempo para se espiritualizar. É um tempo para passar de forma agradável, mas também com algo edificante, nos desenvolvendo. A mesma coisa no nosso trabalho. Não é só tirar o tempo para ir no centro espírita, ou no estudo, ou em qualquer outra religião. Não é só tirar o tempo para oração, para meditação. A espiritualização, ela se dá em todos os momentos da nossa vida. E aí volta aquela pergunta. O que eu faria em tal situação? Então, se nós estamos num problema no trabalho, por exemplo, por que não nos perguntarmos como Jesus agiria? Se estamos com um problema de relacionamento na família, por que não nos perguntarmos o que Jesus faria no nosso lugar? Nós temos elementos para saber a resposta. Nós temos o Evangelho. A interpretação espírita do Evangelho favorece muito o nosso entendimento, a nossa compreensão. E com isso, meus amigos, se a gente consegue encontrar esse equilíbrio na nossa vida, dando a César não menos nem mais, a gente consegue dar a Deus o que é de Deus, que é o nosso propósito. Ninguém reencarna para ser famoso, para ser o grande líder político, para ser servidor público, professor, radialista, o que for. Ah, não, mas quer dizer que não era essa a missão? Não, calma. Isso é um instrumento.
a tarefa que eu vou exercer, a família onde eu vou encarnar, tudo isso é o laboratório onde eu vou exercitar as minhas faculdades, onde eu vou tentar desenvolver as virtudes, onde eu vou tentar combater os defeitos que ainda tenho. E isso é dar a Deus o que é de Deus, é tentar nos aproximarmos dele, é tentar elevarmos o nosso espírito para quando voltarmos ao mundo espiritual, para que a gente possa ter a satisfação de ter voltado melhor do que quando aqui chegamos. É dar um sentido, um propósito para a nossa vida. E para a gente encerrar, eu não trouxe o vídeo aqui, mas eu vou recomendar, quem quiser assista. Depois, quando estiver no YouTube, eu entro lá no primeiro comentário e coloco o link para quem quiser. Alguns de vocês talvez já tenham visto. Existe um americano chamado Rick Elias, e ele passou por uma situação, juntamente com outras pessoas, vocês talvez se lembrem, ele estava a bordo de um avião que, na decolagem de Nova York, colidiu com um pássaro, e o piloto teve que fazer um pouso de emergência no Rio Hudson, dentro de Nova York. Há até um filme, salvo engano, que retrata essa situação, porque o piloto salvou ali talvez milhares de vidas, centenas com certeza, né? Mas talvez milhares, porque dependendo de onde tivesse caído o avião, além dos ocupantes, teriam morrido também as pessoas que estavam ali em Nova York. Mas esse cidadão, ele fez uma palestra de 5 minutos, onde ele fala as coisas que ele pensou naqueles 2, 3 minutos onde o piloto desligou o motor e disse: preparem-se para o impacto. Imaginem vocês passando por essa situação. Vocês estão a bordo do avião, em cima de Nova York, o piloto desliga o motor e diz: prepare-se para o impacto. Ele até brinca que antes ele estava olhando conversando com a aeromoça para saber o que estava acontecendo. E que naquele momento ele não precisou mais conversar, ele via no olhar dela, o olhar de pavor. Mas a reflexão, eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo quando vocês quiserem. Ele chega a algumas conclusões que me parecem muito oportunas sobre a vida dele. Só que a questão que eu gostaria de incentivar que a gente possa refletir é que naquele momento onde ele achou que ele ia morrer, que ele ia desencarnar, ele refletiu sobre as relações com os filhos, com a esposa, com os seus sentimentos, com a energia negativa que ele gerava quando ele queria ganhar uma discussão, por exemplo. E ele se prometeu várias coisas naquele instante, que a vida dele seria diferente a partir dali. E o que eu gostaria de incentivar que todos nós façamos é que a gente não precise passar por uma situação dessa. Uma situação onde a gente vê a morte de cara e acha que não vai sobreviver e pensa: puxa, eu poderia ter feito diferente. Vamos fazer diferente. A partir de agora. Que a gente possa, na nossa vida, nos pautar pelo ensinamento do Cristo ou por outros ensinamentos que nos pareçam elevados, mas sempre buscando fazer o melhor. Sempre pensar o que Jesus, o que uma pessoa sábia, boa, misericordiosa faria se estivesse em meu lugar. E sempre equilibrando os deveres que temos enquanto encarnados com os deveres que temos para conosco mesmo, enquanto espíritos imortais que somos, pois esse corpo vai ficar, que a gente cuide muito bem dele até chegar o momento dele ficar, mas que a gente cuide desse espírito que somos, para que quando chegar o momento de desencarnar, estejamos leves, sabedores de que fizemos aquilo que necessitávamos, para a nossa evolução, para a evolução do nosso mundo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo um ótimo domingo, uma ótima semana a todos nós, e que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Muito obrigado. Renovo o meu bom dia a todos e com certeza os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecidos ao nosso irmão Wagner por nos trazer